Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para nossa aula 3 de gases, a terceira aula. E nessa aula a gente vai fazer um resgate da teoria, de toda a teoria. Nós vamos fazer alguns exercícios. Note que esses exercícios são muito importantes, porque na verdade o que é que vai acontecer? Através dos exercícios nós vamos retomar a teoria. Muitas vezes, em gases, tem muitas questões teóricas. Então você tem que saber toda aquela parte inicial, a parte das leis, a parte do conceito de gases ideais. Então é muito importante essas aulas finais em relação... Porque eu digo final? Porque está perto, está mais perto do que imagina a gente voltar às aulas presenciais. Principalmente aqui em Pernambuco. Os casos estão diminuindo consideravelmente, tá certo? A gente vê os dados, vê que muitas vezes as indicações são indicações de semanas atrás, mas em relação ao hoje, então a quantidade é pequena. Então vamos voltar. Nessa volta nós temos que nos estimular. Uma coisa que você tem que colocar na cabeça, muitos alunos já estão falando comigo, dizendo que o ano está perdido. Não está, é exatamente o inverso. Você tem que tirar proveito do que aparentemente é ruim. Qual o proveito que você tem que tirar? Você tem que aprender a estudar e aprender de forma mais dinâmica, mais rápido. Então você vai ser mais eficiente. Então acreditem em vocês, porque quando voltar às aulas, o número de orientações que nós temos a dar é muito importante. Mês de junho, como eu falei a vocês, importantíssimo. O que é que ocorre em junho? Além das aulas normais, 6 eventos. Quais são esses 6 eventos? 4 simuladinhos e 2 revisões, ok? Então, essa semana a gente libera a primeira revisão. São 50 questões envolvendo todo esse assunto e que a gente vai tirando as dúvidas à medida que vocês vão nos perguntando. Então é muito importante. Vamos à luta, vamos à força. Assistam o vídeo, tá certo? Façam as questões, façam os simulados. Muita gente fez o simulado. A resposta do simulado foi muito boa, pelas dúvidas que mandaram para mim, e a gente vai discutir alguma coisa em relação a isso. O nosso simulado desta semana já está pronto, está aqui, ó. Olha aqui, quarentena 2. Ok, exatamente, simulado essa semana, já está pronto. Não deixem de fazer. É disponibilizado na quinta-feira, meio-dia. E o gabarito, quinta-feira, 17 horas. A revisão vai ser disponibilizado na sexta-feira, meio-dia. Ok? E com isso a gente vai desenvolvendo, e com isso a gente vai aprendendo, e com isso a gente vai chegar lá. Tá certo? Nós temos assim uma série de considerações sobre os assuntos, sobre as provas. A gente tem muito que ensinar a vocês ainda, não só em relação ao assunto, mas em relação a como fazer uma boa prova. Isso é muito importante. Bem, vamos iniciar. E para iniciar, nós temos a nossa parte de aula 13, gases 3. Vamos começar discutindo uma questão que nós não fizemos na última aula. Faltou na última aula, eu disse que faria hoje, que é exatamente a questão número 4 da página 64. Diz assim: nas mesmas condições, temperatura e pressão, a densidade do gás hidrogênio é 0,082 e a densidade do gás desconhecido 1,15. Qual a massa molar do gás desconhecido? Ok? Então, vamos lá. O que é que nós vimos? Percebam bem, o que foi que a gente viu em relação a isso? Densidade absoluta, densidade relativa. 80% das questões de gases P1V1T1 igual a P2V2T2 e PV igual a NRT. Mas você tem em torno de 20% de outras questões que podem ser usadas, que é a última parte. Em relação à densidade, esses 2 pontos importantes. Densidade absoluta, PM por RT. Nós deduzimos essa expressão na aula anterior. P de pressão, M de massa molar, R constante universal dos gases, T temperatura absoluta. Para gravar e não esquecer, Polícia Militar, Rádio Transamérica, ou Tribuna, ou seja lá o que você queira. Ok? Tudo bem? Tudo ótimo. E a densidade relativa?
O que é que ocorre? Quando a gente está falando relativa, é uma em relação à outra. Nós fizemos a dedução. A densidade relativa de dois gases é função das suas massas molares, diretamente proporcional. D de A por D de B, massa molar de A, massa molar de B. Ok? Então, vamos lá para ver como é que fica. Nas mesmas condições, temperatura e pressão, a densidade do gás hidrogênio é 0,082. E a densidade de um gás desconhecido, 1,15. Qual a massa molar do gás desconhecido? Então, nós escrevemos os dados. A seleção dos dados é muito importante, lhe organiza. Às vezes, você está numa prova, aí você pensa, vou fazer isso não, vou perder tempo. Ora, quando você tem poucos dados, não precisa. Mas quando você tem questões com muitos dados, então você tem que organizar. Então ele deu a densidade do hidrogênio 0,082. E a massa molar do hidrogênio, você sabe, você conhece, 2 gramas. Então tá aí tranquilo, sem dificuldade. Claro, não precisa nem dar na questão. Você sabe que o elemento mais simples que tem é o hidrogênio. A massa dele é 1, mas nos vestibulares não é nem é dado. A densidade do gás desconhecido 1,15 e a massa molar X. Foi o que eu fiz? Apliquei a relação densidade relativa. Densidade do gás hidrogênio, densidade X, massa molar do hidrogênio, massa molar de X. Então eu coloquei os dados 0,082, 1,15, 2 e m de x. Passei o m de x para lá, fiz a operação. Qual a operação? A continha que chegou ao número 28 gramas por mol. Ora, qual a massa molar do gás desconhecido? 28. Mas muitas vezes em prova, eles não perguntam só a massa molar, eles perguntam qual é o gás desconhecido. Aí você diz, e como é que eu vou saber? Como eu vou adivinhar? Como é a prova ABCDE, o que é que vai fazer? Você com essa massa vai associar os gases. Qual dos gases dados tem essa massa? Nesse caso, é muito fácil perceber. É o gás nitrogênio. 1 mol de átomos de nitrogênio é 14 gramas. Mas o gás nitrogênio é N2. Então, N2, 28, questão número 4, que algumas pessoas tinham me pedido porque eu não fiz na última aula. Então, estamos resolvendo para vocês. Ok? Não esqueçam que essa relação de gases, ela é importante também para a estequiometria. O que é que a gente faz? A gente faz uma preparação, uma sequência. Então você estudou estrutura atômica para tabela, estudou tabela para ligações, estudou ligações para oxidação. Ótimo. Você estuda massas e mol, você estuda funções inorgânicas, junta os dois e aplica em cálculo estequiométrico. Então, por que é que às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo, a estequiometria? Porque tem dificuldade nesses assuntos anteriores. E existe estequiometria envolvendo gases. Então, nesses casos, você tem que ter o conhecimento de gases. Pode ser na CNTP, que não precisaria das equações de gases, mas pode ser em condições diferentes. A gente vai ver tudo isso. Bem, na sequência, também me pediram a questão próxima, a questão número 5. Então vamos ver como é que ela se apresenta. A velocidade de fusão do gás hidrogênio é 27 km por minuto. Em determinadas condições de pressão e temperatura. Nas mesmas condições, qual a velocidade de fusão do gás oxigênio em km por hora? Ora, qual a lei que fala na relação de velocidades? A lei de Graham. A gente definiu isso através de uma membrana. Então você lança os gases, um vai passar mais rápido do que o outro. Então automaticamente você vai poder fazer uma seleção. Automaticamente você vai, no futuro, numa condição, numa pergunta qualquer, você pode separar os gases. Porque você vai fazer isso mais de uma vez. Um gás vai passar numa quantidade muito maior do que a outra. E de que depende isso? Do tamanho da molécula. Lei de Graham, revisem, olhem o caderno, tá certo?
E a lei de Graham diz que as velocidades de fusão é inversamente proporcional à raiz das massas molares. Nós deduzimos essa expressão através da energia cinética. Então, raiz da relação das massas. Só que é uma relação inversa. Se você está observando bem, você tem velocidade do gás hidrogênio e velocidade do gás oxigênio. Esse V aí não é volume, viu? É velocidade. Raiz de massa molar do oxigênio, massa molar do hidrogênio. Aí ficou hidrogênio, 27 km por minuto. Velocidade do oxigênio, não sei, é a minha incógnita. Raiz de qual a massa do oxigênio? Ele não deu, mas você tem um caderno, poderia observar na tabela. Uma outra coisa importante é que você sabe, você já se acostumou, um oxigênio é 16. Então um mol de átomo de oxigênio é 16 gramas. Eu não tenho um, tenho dois, então 32 gramas para o oxigênio e 2 para o hidrogênio. Raiz disso, 32 por 2, 16. Raiz de 16, que dá exatamente 4. Então ficou 27 pela velocidade do oxigênio, 4. Tá certo? Fazendo a conta, passando 4 para o denominador e o volume lá para cima, aliás, a velocidade, nós temos velocidade do gás oxigênio, 27 por 4, que dá 6,75 km por minuto. Aí tem aquele caso que eu falo sempre para vocês. Observem, antes de fazer a questão, vocês observem as letras, os itens. Então, nesses itens, o que é que acontece? Você vai perceber que ele pede em quilômetros por hora. Então, não é 6,75, porque aí é quilômetros por minuto. Ora, se eu estou em minuto, o que é que eu faço para chegar em hora? Multiplico por 60. Se eu tenho 6,75 km em cada minuto, quanto eu vou ter em 60? Que é exatamente 1 hora. Fiz a conta, quanto deu? A velocidade, 405 km por hora. Agora sim, note que um gás, isso é o gás oxigênio, que tem uma massa considerável, ele tem uma velocidade muito grande, que é 405 km por hora. O hidrogênio tem uma velocidade, tá certo, relativamente maior ainda. Se você transformar 27 km por minuto, vai dar 1.140, 340 aproximadamente, né? Quilômetros por hora. Então notem a velocidade como é grande para os gases. Os gases têm muita energia nas condições ambientes. Ok? Bem, vamos lá. Esses foram os exercícios de classe e a gente tem que passar também para os exercícios dos testes propostos. A gente hoje vai repor toda a teoria, nós vamos ver toda a teoria, lembrando a vocês, mas sempre envolvendo com exercícios. Então, vamos lá, primeira parte de gases vocês já sabem os gráficos. Não esqueçam, existe uma lei que é inversamente proporcional, então o gráfico é uma hipérbole, não toca nos eixos, é assíntota aos eixos, ok? Na segunda parte, a gente tem densidade absoluta e relativa, o que nós usamos na questão anterior, na questão 4. Nós temos também a velocidade, lei de Graham. Então a outra parte de gases equivale à densidade absoluta, relativa, lei de Graham. E a mistura de gases, sempre fazer uma estequiometria ou fazer uma questão de gases para uma substância pura é uma coisa, mas para uma mistura é diferente. Porque a mistura não guarda proporção constante. Não é como uma substância. Uma substância, a proporção em massas é a mesma, sempre. Se eu tiver água, sempre a proporção vai ser de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Se eu tiver o metano, sempre a proporção vai ser de 1 carbono para 4 hidrogênios. Mas quando você tem uma mistura, essa mistura pode ser qualquer. Se eu tenho 1 mililitro de água e 99 mililitros de álcool, essa mistura existe, porque eles se misturam infinitamente. Mas se eu tiver o inverso, 1 ml de álcool e 99% de água, tá certo? 99 ml de água, essa mistura também vai ocorrer, também existe. Então, nas misturas, a gente geralmente tem que fazer sistemas, ou a gente tem que usar leis.
Quais as leis de misturas? Lei de Dalton e lei de Amagat. Não esqueçam, você não pode ficar esquecido em relação a isso. Lei de Dalton, a lei das pressões parciais. E a lei de Amagat, a lei dos volumes parciais. O volume parcial de um gás ou a pressão parcial de um gás é função da fração molar, ou seja, é função do percentual de gás que existe naquela mistura. Para as soluções é outra realidade, porque é líquido, mas para os gases sempre você pode pegar o percentual e dividir por 100, então você tem um fator em que você vai encontrar, por exemplo, se eu tenho 10 litros de uma mistura de gases A, B e C, e o A existe em 20%, então é 20% de 10, para saber o volume. 20% corresponde a quanto? 0,2. 0,2 vezes 10. É assim que se faz. É assim que você tem que chegar. Tá certo? Tá legal. O caderno 1, muita informação. O caderno 2 já vem aí. Tá certo? A gente vai entregar a vocês presencialmente ou através da internet. No site, aí a gente não vai entregar tudo de uma vez, a gente vai entregar o capítulo que a gente for usar para as nossas aulas, mas está chegando, certo? Começou as aulas, ritmo total até o vestibular. Não esqueçam de votar, fim de junho, você tem que dizer se você quer em 30 dias ou em 60 dias após a data prevista, ok? Vamos lá, vamos resolver mais. Agora a gente já saiu da questão dos exercícios, vamos passar para os testes. Enem. Espero que algumas pessoas já tenham feito em casa. Na verdade a gente teve um tempo para isso, né? Então tem 4 balões, questão número 1. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente, então já sabe que a temperatura é constante. Com igual número de moles de um gás ideal. A temperatura, então note que o número de moles está nos 4 balões. Veja bem, a temperatura do gás é a mesma, claro, é isotérmica, que apresenta as seguintes medidas de raio. A pressão do gás é maior no balão de número. Ora, vamos ver. Vamos voltar, o mais importante aqui é resgatar a teoria. Se o número de partículas é o mesmo, se a temperatura é a mesma, então, veja, eu tenho o mesmo número de moléculas. Vamos imaginar um gás A e B. Eu tenho um mol de moléculas no gás A, um mol de moléculas no gás B. A temperatura é a mesma. Então, o que é que faz? Pensem junto comigo. O que é que faz um deles ter a pressão maior do que o outro? O volume. Ok? Se o gás está no recipiente menor, as moléculas estão mais próximas. Então a frequência de choques nas paredes do recipiente é maior. Então quanto menor o volume, maior será a pressão. Então nessa questão, e você tem que ter essa agilidade para fazer a prova, tá certo? Você tem que acreditar que você pode acertar todas de química, claro, de outras matérias também, mas para isso você tem que ter na sua cabecinha já organizado o que é que vai acontecer. Então você faz esse tipo de análise. Temperatura constante, então não é a temperatura que vai alterar a pressão. Número de moléculas constante também, então não é o número de moléculas. Então o que é que sobra? A relação de volume. Ok? A gente poderia fazer essa dedução através de PV igual a nRT. Mas vamos lá. Vamos voltar para a questão. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente com igual número de mols, ou de moles, tanto faz as duas coisas, de um gás ideal. A temperatura do gás é a mesma dos balões, que apresentam as seguintes medidas de raio. A pressão do gás é maior no balão de número. Bem, se eu tenho esferas, então vamos ver, se a temperatura dos balões é a mesma, então a pressão é inversamente proporcional ao volume. Menor volume, maior pressão. Certo?
Ora, estou falando de esfera. Qual é o volume da esfera? 4/3 de π r ao cubo. Mas o 4/3 de π é o mesmo para todas as esferas. Então o que é que vai mudar? É o raio. Se eu tiver um menor raio, eu tenho maior volume. Tá certo? Menor raio, menor volume. Se o volume é menor, maior é a pressão. Ok? Exatamente na expressão de volume. Então, eu vou observar a tabela que foi dada. Qual dessas tabelas tem o menor raio? Vamos ver. Número 1, raio igual a 1. Número 2, raio igual a 0,5 R. 1R, 0,5R. Número 3, eu tenho aí 2R. Então até agora eu tenho 1R, 0,5R e 2R. E número 4, 2/3 de R. 2/3 de R é aproximadamente 0,67 R. Então veja, 1 e 3 já está fora. Eu iria ver 2 e 4. Qual o raio do número 2? 0,5. Qual o raio do número 4? 0,67. Porque 2/3 corresponde a isso. Então qual o menor? 0,5. Que está em que número? Número 2. Então menor raio, menor volume, maior pressão. O menor raio está no número 2, gabarito letra B. Uma análise consideravelmente rápida, em que você teria condição de chegar facilmente. Ok? Vamos lá. Seguindo, nós temos aqui uma questão extremamente teórica. Eu me preocupo com os alunos em relação a isso. Quando os alunos se acostumam muito a fazer cálculos, e é bom, não é ruim não, ok? Porque ele vai pegar a prática, ele vai fazer de forma mais eficiente, mais rápida, mais dinâmica. Essa é a verdade. Mas acontece que a teoria, ela para o aluno. A questão teórica para o aluno é fogo. Por quê? Porque os itens às vezes se parecem. E às vezes você associa com a teoria e esqueceu uma coisinha, então ali passa e não consegue fazer, ok? Então vamos ter muita atenção. Eu queria que vocês, quando fossem fazer essas questões, anotassem o que é que está acontecendo, tá certo? Qual a sua dúvida, mandasse a dúvida para a gente avaliar. Então, vamos ver. Eu tenho aqui, nessa questão 1, já vimos que é a letra B. Questão 2. Diz assim: balões de Miller metalizados. Todo mundo já entrou em contato com esses balões. São bastante comuns em festas. Sendo comercializados em lojas e parques. Acende na atmosfera quando preenchido com gás hélio ou com outro gás leve. Inicialmente se usava o hidrogênio, que é o mais leve, mas o hidrogênio é extremamente combustível. Então ele queima com facilidade muito grande. Então uma centelha qualquer faz com que isso ocorra. Não esqueçam o Zeppelin, tá certo? Historicamente falando, você viu o Zeppelin como incendiou com uma facilidade absurda, exatamente por causa disso. Houve um vazamento de qualquer coisa e explodiu por causa do gás hidrogênio. A partir daí, os balões eles são preenchidos com gás hélio. Quando você vai para um parque e tem um balão para vender, é exatamente o gás hélio. E as empresas, elas têm o botijão de gás hélio e enche isso aí, se você quer que o balão suba. Se você quer a bolinha para amarrar num determinado local, não precisa, você enche com o ar da sua boca que está saindo, os gases que estão saindo, não tem importância. Mas para subir, note que quando você enche com a sua boca, com ar, o balão não sobe. Certo? Porque exatamente o ar que uma boa parte está na atmosfera. Bem, com gás hélio só murcham definitivamente se apresentar algum vazamento.
Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e, após sair da loja, retorna para reclamar, dizendo: não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está bem. Notem, até pela figura, pelo desenho que vocês estão vendo, que esses balões eles são metalizados. Então não é uma borracha comum. Um balão ele murcha. Eu falei isso aqui a vocês na última aula de gases. Se você tem um balão de festa, aquele balão comum, você leva para casa, o dele está murcho, porque as moléculas do gás elas saíram pelas paredes da borracha do balão. Quando ele é metalizado, ele fecha esses poros, então não tem como sair. Então o ar vai ficar ali o tempo que puder, tá certo? Muito tempo, indefinidamente, tá certo? Então observe bem, porque ele não vaza. O outro não, o outro vaza pelas paredes. É uma aplicação da lei de Graham, essa saída dos gases. Não esqueçam as 4 propriedades que só os gases têm. Quais? É fusão, difusão, compressão e expansão. Então a difusão é exatamente essa capacidade de se espalhar, de ultrapassar, de passar. A efusão é essa seleção que você faz na membrana, quando você vai analisar. A difusão tem a capacidade de se misturar quando é lançado na atmosfera. Já esses balões, eles não vazam. Então pensem, antes de ler as questões, se o balão não vaza, por que é que ele murchou? Só tem uma explicação, porque veja bem, ele vai murchar se ele perder moléculas. Como está dito que ele é metalizado e não perde moléculas, o que é que vai fazer com que o volume seja maior ou menor? A temperatura. Então vejam bem que isso é interessante. Nós temos aqueles 3 parâmetros iniciais: pressão, volume e temperatura. Então, já que não pode ser a relação de número de partículas, o volume vai ficar o mesmo. Então, se ele murchar é pela temperatura, quer dizer, alterando a temperatura. Por quê? Porque tira a energia das moléculas, tira entre aspas. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai perder calor, então as moléculas vão se agitar com a velocidade menor, tá certo? Claro que depende da temperatura, então a temperatura menor vai se agitar uma parte menor. O número de fluxos, tá certo? O fluxo, o número de choques que ocorre com as paredes do recipiente é menor, consequentemente ele murcha. Então só tem um parâmetro. Então é importantíssimo. Quando você tiver uma questão, e eu sempre falei para olhar as opções, se a opção é muita teoria, não olhe agora não, porque cada letra é um item. Então observe bem, para ver como é que fica. Vamos fazer a nossa transição e vamos vir para cá. Ó, eu tenho a relação dos balões, já vimos aqui. Então eu vou analisar as questões, e é interessante porque na verdade sempre vocês vão me perguntar sobre um item ou outro, então vamos analisar cada um deles. Primeiro, como saiu da loja? Não esqueçam que isso aí é o segmento da afirmação. A questão diz: o vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está. Aí o vendedor está afirmando: o balão está, como saiu da loja. Garante que estará normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho, voltando ao normal no ambiente mais quente. Ora, esse tipo de questão é uma questão traiçoeira, esse tipo de item. Por quê? Porque você está entendendo que na temperatura maior ou menor vai ter uma variação de volume. Então, quando você aumentar a temperatura, você vai dar mais energia, então eles vão se afastar mais, aumenta o volume. Mas esse volume corresponde à distância entre as moléculas. Se elas se agitam mais, elas vão ficar mais afastadas. Então o que aumenta é a distância entre as moléculas, é a energia das moléculas que vai acarretar essa distância, não o tamanho da molécula.
Como é que pode? O tamanho. Então vamos imaginar, você não vou mais falar em gases, vou falar num ponto material. Você tem um celular. Aí você está aqui em Recife, um dia de sol quente. Aí vai para Gravatá, chega lá à noite muito frio, aí o seu celular encolhe. Tá certo? As moléculas vão diminuir de tamanho. Não é bem assim. Então a explicação não é essa, ok? Então vamos lá, letra C. Pulei a B, não sei porquê, né? Mas vamos ver, letra C. O balão estará murcho, segundo o rapaz da loja. Propõe enchê-lo com ar, pois o balão é menos permeável ao ar, o que garantirá que ele não irá murchar lá fora. E na casa do cliente irá se comportar como se estivesse cheio com hélio. Bem, atrapalhou um pouco o texto, mas o balão vai estar murcho? Não, ele não vai estar murcho, ele vai estar como saiu da loja, na sua casa. Então já está errado por aí. Letra D, estará murcho? Falso. Propõe enchê-lo novamente com hélio. Quer dizer, quando propõe enchê-lo, tanto na letra C quanto na letra D, é exatamente afirmar que vazou. E o princípio desse tipo de balão é você confirmar que não vaza. Ok? Então vamos lá, vamos ver essa teoria importante. Letra E, deve estar como saiu da loja. E na verdade o balão não murchou, foi só uma ilusão devido à neblina presente na noite fria. É como se você olhasse o balão na neblina e ali você tivesse uma aparência que ele estava murcho. Também completamente errado, não é? Não tem uma relação dessa ilusão de ótica. Então, qual a resposta correta do vendedor da loja? Quando chegar na sua casa, deve estar como saiu da loja. Garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir no ambiente mais quente. Então, segundo, letra B, numa análise bem interessante. E isso é interessante de você ver, isso é interessante em relação até à indústria, em relação ao dia a dia, ok? Em relação à temperatura, dar mais ou menos energia vai fazer com que ocorra uma expansão ou não. Na primeira aula de gás eu expliquei a vocês que há uma diferença entre dilatação e expansão. Dilatação ocorre com os metais. Eles aumentam, por exemplo, você tem 1 metro de um metal, ele vai se dilatar. Então ele vai aumentar no máximo 1 centímetro, ele vai aumentar muito pouco. Você vê os trilhos de trem, eles ficam menos de 1 centímetro de distância de um para outro. E note que um trilho é grande, tem 25 metros aproximadamente, de 15 a 25 metros. Então observe bem, nessa dilatação de 25 metros, ele não vai ser o suficiente para encostar, porque esse espaço que se deixa, porque se não deixasse o espaço, quando aquecesse, ele iria subir, iria prejudicar tudo, certo? Já os gases não, os gases têm expansão. O que é expansão? Ele aumentar de volume, no mínimo, o seu próprio volume. Se eu tenho 1 litro, chega a 2, se eu tenho 2, chega a 4, e por aí vai, ok? Bem, vamos seguir, vamos para a nossa próxima questão, que diz assim, questão bem interessante, uma questão que você usa aquela técnica que eu ensinei, muitos alunos estão usando essa técnica, está dando certo, certo? Vamos recordar essa técnica aqui com vocês. O que é que a gente faz? Quando você tiver uma transformação, o gás estava no estado 1, passou para o estado 2. Certo? Então, você quiser analisar essa transformação, é diferente de você analisar o estado 1. Se eu quiser o estado 1, então as condições do estado 1. Se eu quiser o estado 2, as condições do estado 2. Mas se eu quiser analisar essa transição, quando isso acontecer, tem uma técnica que os livros não esclarecem, tá certo? Mas que eu gosto de usar, que é muito interessante. Eu comecei a usar essa técnica e fiquei impressionado como funciona. E como a relação é interessante de tempo.
Você faz de forma mais segura e em menos tempo, e é isso que você quer. Você, para acertar tudo, então você tem que ter essa relação que está aí. Você tem que realizar, você tem que fazer, só que em menos tempo. Então, vamos lá. O que é que você faz? Você vê do começo e do fim. Aí você pega, por exemplo, a equação de Clapeyron. Pegar a equação de Clapeyron, que é uma equação geral de tudo, né? Não é a equação geral dos gases, mas é uma equação que prevê a mudança de número de partículas. Então é interessante. Você pega Clapeyron. Então você faz assim, do estado 1 para o estado 2, o que é que permaneceu constante? Quando você começar a fazer assim, você vai chegar de madrugada estudando, vai começar a rir, vai acordar sua família toda, tá certo? De quê? De alegria, de prazer em acertar uma questão. Porque na verdade, você sabe muito bem disso. Aquela questão que você tenta e às vezes não consegue, quando você consegue, a felicidade é grande. Como é que você faz? Estado inicial, estado final. PV igual a RT. O que é que ficou constante? O que ficar constante você isola. E analisa as outras variáveis. Então você vai igualar as outras variáveis, estado 1 e estado 2. Então você definiu uma expressão. E através dessa expressão você vai chegar no resultado. Veja como é bom e veja como é interessante essa prática para a gente. Veja. Em uma festa, 2 balões foram preenchidos com diferentes gases ideais, A e B. Sabe-se que a pressão de A é 2 vezes a pressão de B. A temperatura de A é 5 vezes a temperatura de B. E o número de moles de A é 4N, que é exatamente o número de moles de B. Ele não torna claro, mas é como se fosse do outro lado. E que o volume ocupado pelo gás A é igual a 5 litros. Podemos concluir que o volume ocupado pelo gás B é, veja, PV igual a RT. Analiso e eu vejo, só tem um item que permanece constante. Qual é? É a constante universal dos gases, que ela não muda. Então tem, nessas condições, todas as incógnitas são variáveis. Então, usando a equação de Clapeyron e comparando os estados A e B, só o R fica constante. Então eu peguei PV igual a RT e isolei o R. Então o R, que é constante, ficou de um lado. Do outro ficou o quê? PV por NT. Então o que é que a gente faz? Iguala. PV por NT igual a constante. Então, veja, quando a gente diz que é constante, está afirmando que a gente pode variar N vezes um deles. E o outro vai variar proporcionalmente N vezes também. Então, PV por NT igual a constante. Então, PAVA, NATA igual a PB, VB, NB, TB. Fácil, simples, direto. Vê o que ficou constante e isola. Coloca agora os valores. Quem é P de A? 2 vezes o P de B. Quem é V de A? 5 litros, que é igual a 5.000 mililitros. Aí você diz... Tem que colocar em mililitros? Nessa questão, sim, porque ele é claro. Ele pergunta qual o volume em mililitros. Se não fosse, você poderia já achar em litros e depois iria analisar a resposta. Bem, quem é o N de A? 4N. Quem é a temperatura de A? 5 vezes a temperatura de B. Então, coloquei de um lado, do outro, PB, VB, NT de B. Aí eu corto as pressões, tá certo? PB por PB, corto o N e corto a temperatura. Sobraram os números, que é 2 vezes 5.000 em cima, 4 vezes 5 embaixo. Ok? Cortei os valores, quem foi que sobrou? Do lado direito, V de B, volume de B. Então 2 vezes 5.000, que é 10.000, 4 vezes 5, 20. 10.000 por 20 dá quanto? 500 ml. E a resposta é a letra A. Então, eu queria até que vocês repetissem essas questões. Vocês vissem outras vezes, tá certo? Não esqueçam que os simuladinhos, vamos voltar aqui para a gente, ok? E vamos ver o seguinte, ó. Os simuladinhos, ele tem uma importância muito grande, porque eles
tem a capacidade de resgate dos assuntos anteriores. Você está estudando um assunto, mas será que você esqueceu o anterior? Será que você esqueceu misturas de análise imediata? Será que você esqueceu holotropia? Tá certo? Modelos atômicos, distribuição eletrônica? Não, você não pode esquecer. A memória é muito importante para um concurso. O Enem é um concurso. O vestibular é um concurso. Então esse concurso vai ser muito importante. Que a memória seja utilizada e você sempre esteja trabalhando em relação a isso. Por que é que eu digo isso? Eu acompanho muitos alunos de perto. E no ano passado, por exemplo, eu vi que meus alunos brilhantes, eles, na hora perto, faltando um mês, 20 dias, 10 dias para a prova, já estava com a mente muito cheia e esquecia de algumas coisas. Então você tem que ter truques da mente para você não esquecer. Um dos principais truques é você transformar em imagem. Você fala uma coisa, então vem a imagem na sua cabeça. Equação de Klepper. A imagem é a expressão. Inversamente proporcional. A imagem pode ser o gráfico. Então isso tudo são truques que faz com que você tenha um nível de acesso maior. E que você tem que entender que, por mais que se estude, isso só não basta. Você fala, poxa, está indo de encontro a tudo que se fala. Não, não é só o estudo. É como você aplica o que você sabe. Então, o segredo para a prova é nessa aplicação. Então, a partir de agora, quando eu falar em gases que houver uma transformação, você pode relacionar essa parte inicial e final. Ver o que fica constante, corta, fica muito prático. Então, a questão que você iria fazer em 5 minutos, você faz em 2 minutos. Olha o seu ganho. Olha como é importante para você fazer outras questões. Então, estudem sempre, estudem muito. Mas saibam, só isso não dá. Só isso não basta. Tem que ter elementos a mais. Esses elementos são orientações que vai fazer com que você leia a prova melhor, use o que você sabe melhor e tenha um desempenho melhor, certo? No fim de 2016, algo me impressionou, que era exatamente alunos brilhantes não passaram. Eu tinha alunos brilhantes que não estudavam em outros cursos, outras matérias, e sempre tiravam, acertavam de 95% a 100%. Sempre. E na hora da prova não conseguiram. Então, desde 2017 que eu venho analisando e pesquisando o porquê. E esse ano é o último ano de pesquisa, são 4 anos que eu estou fazendo essa pesquisa. E dentro desse percurso, a gente percebe o porquê, o que leva o aluno a não tirar as notas tão boas. Certo? Aquele aluno que você considera brilhante, às vezes não chega. E aquele que você considera um mediano, ele chega. Então essa última parte, esse elo da prova, ele tem que estar constante. E o estímulo, ele tem que ser renovado. Então nesse instante, você está um pouco em dúvida. Poxa, que tempo longo, eu já estou a fim de, sei lá, estudar só de outra forma, coisa assim. Isso acontece. Mas dê a você uma noite de sono. Quando você dorme, certo? Você relaxa, no outro dia, muitas vezes você já tem uma visão diferente. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver a nossa próxima questão, que é a questão número 4, que diz exatamente o seguinte, ó. A questão 4, ela fala: em um episódio de uma série dos anos 80, chamada MacGyver, ó, tentaram refazer, mas não foi igual, né? Claro que não é da minha época, mas, certo, eu sou mais recente, né? Eu sou de Ludmilla para cá, mas observe, chamada MacGyver, Profissão Perigo. O protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar dos seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca
cloreto de amônio, misturando vapores de ácido clorídrico e NH3, amônia, presentes em produtos de limpeza. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre essa série. Essa série era espetacular, era uma coisa impressionante. Ele era químico, mas também tinha conhecimentos de física, de matemática, quer dizer, era um cara muito inteligente. Era uma série que, não sei se alguém já assistiu, ele fazia tudo e não tinha arma. Então, às vezes, ele tinha uma caneta, e com essa caneta ele se safava de tudo. Ele sempre tinha uma ideia para fazer, e sempre dava certo, né? Ele tinha um canivete, que fazia tudo, aquele canivete suíço. Então, era exatamente assim, ensinamentos de como pode fazer. Ora, onde ele conseguiu ácido clorídrico, material de limpeza, ácido muriático. Ele provavelmente estava numa sala, estava num local que tinha essa parte, essa sala de guardar o material de limpeza. Como é que ele conseguia amônia? Através do amoníaco, que é usado também material de limpeza, dá aquele cheiro de limpeza, às vezes relativamente forte. Então ele juntou os dois. Quando você junta os dois, veja, uma coisa interessante que a gente vai voltar para ligações químicas. Ácido clorídrico, HCl, covalente. Todos os ácidos são covalentes, ácidos inorgânicos, tá certo? Orgânicos. Então todos os ácidos são covalentes. Todos os ácidos inorgânicos são solúveis em água. Então vá colocando isso na cabeça, que é interessante. Amônia, NH3, também covalente. Por quê? Nitrogênio é um ametal, junto com hidrogênio forma ligação covalente. Quando ele reage com HCl, ele vai atrair o hidrogênio do HCl. Então ele vai ficar NH4. Mais o cloro, que é um ametal. Ora, nós falamos aqui que ligação iônica é metal com metal, mas que tem uma exceção, só tem uma. Então você não pode esquecer qual é essa exceção, é o amônio. Então o cloreto de amônio ele é iônico. Então, como ele é iônico, ele vem de vapores, ele foi formado quando o vapor do HCl se transformou com, por exemplo, o vapor da amônia, certo? Então você misturou na forma líquida, se transformou. Quando ele se transforma, como ele é iônico, ele tende a se agrupar mais. Então forma como se fosse uma nuvem, tá certo? Assim, como se você visse a formação dele, é como se fosse uma névoa, tá certo? Então vamos voltar para a questão, tá certo? E dar os parabéns a MacGyver. A relação correta entre as velocidades V e as massas M das moléculas dos vapores de ácido clorídrico e NH3 neste experimento é... Ora, pessoal, vamos ver. Vamos voltar, eu fico voltando porque é interessante que a gente veja olho no olho. Isso é interessante. Lei de Graham, velocidade de efusão. A molécula menor tem uma velocidade maior. Tá certo assim? Então observem bem, lei de Graham diz que isso depende, esse tamanho acarreta uma massa. Então as moléculas com grande massa são mais lentas numa determinada temperatura do que as moléculas com a menor massa. Então, quando você estiver numa prova e perguntar qual a molécula mais rápida nessa temperatura, aí você vai ver, aqui tem a menor massa. É a menor, é a que consegue passar a membrana, porque ela é pequenininha comparado com as outras. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar, vamos fazer, vamos orientar. Muito importante você ver questão por questão. Notem que aí foram dadas as massas. Aí eu tenho resposta. Primeiro as massas. Massa molar da amônia, 14 mais 3, 17 U, ou 17 gramas por mol. Massa molar do ácido clorídrico, 1 mais 35,5, ou seja,
36,5. Nas mesmas condições, temperatura e pressão, a velocidade de um gás é inversamente proporcional à sua massa molar, como eu falei para vocês. Então, quem é que vai ser o mais rápido? Que tiver a menor massa. Quem é que tem a menor massa? Amônia. Então, velocidade, esse V daí indicando velocidade da amônia maior do que a velocidade do HCl. E a massa é menor, certo? Então, é exatamente isso que ele pede. Está em que letra? Na letra C. Então, a questão aparentemente difícil, mas só aparentemente. Realmente é uma questão simples, uma questão fácil, ok? Bem, vamos lá. Voltando à nossa imagem, nós temos aqui agora, vamos analisar uma questão numérica, que é a questão de número 5. Questão 5, exatamente essa questão. Então vamos voltar para passar essa questão, ok? Aí a resolução, questão 5. Considerando que o gás carbônico tem um comportamento de um gás perfeito, o gás ideal, e que esteja nas CNATP, condições normais atmosféricas de temperatura e pressão, indica o número de moles desse gás presente em cada metro cúbico de gás atmosférico. Bem, primeira coisa que você tem que fazer é exatamente você distinguir o que é CNTP e o que é CATP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura de 0 grau, pressão de 1 atmosfera. CATP, condições ambiente. Então a temperatura não é mais 0 grau, a temperatura é 25 graus. E a pressão continua de 1 atmosfera. Segunda coisa, olhem a informação que é dada em vermelho e, se puder, copie no seu caderno. Vamos lá. Bem, já leram. Essa questão, ela faltou um dado, certo? Então, foi uma questão de digitação. Para resolver essa questão, teríamos que ter um dado que está na questão de origem, mas na digitação foi omitida da questão do caderno, que é, olha a informação dada. 1 metro cúbico de ar atmosférico contém 365 mililitros de gás carbônico. Então, cada metro cúbico, 365 mililitros. Não esqueçam, o que é 1 metro cúbico? 1000 litros. Então, em cada 1000 litros de ar, eu tenho 365 mililitros de gás carbônico. Ou seja, uma quantidade pequena, relativamente pequena. Então, vamos ver. Resposta. Primeiro os dados. Volume de oxigênio, 0,365 litros, que é 365 mililitros, que foi dado. Para fazer essa questão, teria que ter essa informação. Foi omitida, mas ela existe. Então está aí. Por metro cúbico de ar atmosférico. Então 0,365 litros. CO2, massa, 44 gramas por mol. Condições ambientes, 25 graus em vez de 0. Mantém a pressão, mas altera a temperatura, que é em torno de quanto? 298 Kelvin. PV igual a NRT. Então, vou achar o número de moles. Veja como ficou fácil, tendo essa informação. Muitos alunos mandaram mensagem para mim para eu resolver essa questão. E, na verdade, o que é que ocorria? Uma questão direta, sabendo a informação do CO2. Como ela não estava na questão, ficou difícil. Pressão 1 atmosfera, volume 0,365 litros. Constante universal dos gases. Não esqueçam. Por que eu estou usando a constante 0,082? Resposta, porque eu estou usando a pressão em atmosfera. Ok? E a temperatura, 298 Kelvin. Tranquilo, bem entendido, esse é o número de moles. Fazendo a conta, 0,0149 mol. Arredondando, tá certo? Já que ele pede o valor arredondado, 0,01 mol, que está na letra C. Então não esqueçam, quem não fez essa questão,
Não é porque não sabia fazer a questão. Quem não fez essa questão é exatamente, tá certo? Porque faltou o dado. É diferente. Ok? Vamos lá. Uma outra questão, dentre essas questões, essa questão 5 e essa questão 6 estão entre as mais solicitadas. Certo? Então, vamos analisar uma coisa aqui interessante. Questão número 6. Vamos lá, espontaneamente aqui para vocês, fazendo assim. A questão 6, ela fala em pressão atmosférica, associando com a pressão de um gás. Ora, você tem que observar o seguinte. Quando o sistema está aberto, ou quando o sistema está parcialmente aberto, ou seja, um lado aberto e um fechado. Nesse lado aberto, a pressão exercida vai ser a pressão do ar, a pressão atmosférica. Se ele está fechado, não, tá certo? Muda, aumentando a temperatura ou coisa assim. Mas se ele está aberto, mesmo que você altere a temperatura, vai sair moléculas, mas a pressão lá dentro vai ficar a mesma, que é a pressão atmosférica. É exatamente o sentido oposto à pressão atmosférica, fazendo pressão no gás. Ok? Tranquilo. Não esqueçam daquela questão que nós fizemos de frascos abertos, que tanto um lado quanto o outro, início e fim, estavam submetidos à pressão ambiente. Então, um dos lados vai ser a pressão ambiente. Então, você interpreta essa questão de que forma? Aí você diz, é uma questão fácil? Eu respondo, sim, é uma questão super fácil. Mas se ela foi muito perguntada, se dentre as mensagens que me mandaram para resolver questões, essa foi uma das que mais se pediu, então automaticamente eu não posso dizer que seja uma coisa de todos. Mas o que é que falta? Apenas uma observação, que é exatamente essa relação do frasco aberto. Então eu tenho, na figura a seguir, a altura do mercúrio no braço direito aberto, a pressão atmosférica é de 100 milímetros. Certo? Então, observem bem. E a altura do braço esquerdo é de 120 milímetros. A pressão do gás no bulbo é de... Bem, vamos analisar, vamos imaginar, a figura fala na altura do mercúrio. A pressão ambiente corresponde a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Olhem a figura. De um lado está aberto, então eu coloquei essa seta em vermelho. O que é que representa essa seta em vermelho? A pressão atmosférica, que corresponde a quanto? 760. Do outro lado eu tenho o gás exercendo pressão na outra coluna. Então observem, se o nível da coluna da direita estivesse igual ao nível da coluna da esquerda, automaticamente eu poderia dizer que essa seria a pressão ambiente. E poderia dizer a vocês o quê? Que seria de 760 milímetros de mercúrio. Porque é a pressão ambiente. Mas não é isso que está acontecendo. A coluna do lado direito está menor. Se está menor, é porque a pressão atmosférica empurrou. Então você já sabe, você tem um jogo de pressões. Do lado direito, a atmosférica, porque o frasco está aberto. Do lado esquerdo, a pressão do gás. Então, quando você empurrou do lado direito, o que foi que aconteceu? Aumentou o nível do lado esquerdo. Mas aumentou em quanto? Em 20 milímetros. Então, o 760, em relação ao gás, tá certo? É 20 milímetros a mais do que a pressão do gás. Então, veja. Pressão atmosférica 760, variação produzida 20. Então o gás cedeu. Observe bem que o gás o nível do gás do lado do gás está maior porque o gás tem uma pressão menor, é uma relação de forças. A pressão do gás P é a pressão ambiente menos esses 20. Por que menos e não mais? Porque o gás recuou em relação à pressão atmosférica. Como é que você sabe que recuou? Porque o nível do mercúrio aumentou do lado do gás. Então basta fazer 760 menos 20, 740, que é a resposta C.
Então você vai dizer, mas é só isso, é? Resposta, sim. Exatamente isso que você tem que fazer. Agora, para fazer isso, você teria que ter uma visão em relação à pressão. Então você teria que ter uma prática relativamente de exercícios para chegar nesse ponto. Então não esqueçam, frasco aberto, um dos lados, tá certo? Está, ou os dois lados, submetido, se estiver aberto, submetido à pressão ambiente. Bem, vamos lá. Ótimo, até agora tudo bem, essa primeira bateria de gases, tá certo? Enem, uma bateria importante para todos. Agora observem uma coisa bem interessante, que é exatamente a relação que é produzida a partir de figuras e gráficos. Não existe prova do Enem sem gráficos. Não existe prova do Enem sem figuras. E muitas questões associam uma coisa com a outra. É o que tem nessa questão. Então essa questão torna-se importantíssima exatamente por causa disso. Essa relação possível. Ok? Então vamos analisar bem direitinho. Não esqueçam, na prova de vocês, seja de ciências da natureza, seja de matemática, seja de outra matéria, como história, como geografia, tem gráficos, diversos tipos de gráficos. Não é obrigado a ser o gráfico cartesiano, mas tem gráficos e tem figuras para você fazer essas associações. Então também você tem que treinar, ok? Então, vamos lá. Vamos ver a questão número 6, já vamos passar para a 7. Ela diz assim: um sistema fechado, e notem que é muito importante essa relação de ser fechado, porque não é a pressão atmosférica que vai envolver. Atmosférica. O sistema fechado contendo o gás ideal no estado 1 sofre as transformações alfa e beta, conforme indicado na figura abaixo. Sabendo que a transformação alfa é isotérmica e beta isobárica, indica o gráfico que representa os estados do sistema. Então veja, quem é alfa? É a transformação de P1 para P2. Quem é beta? É a transformação de P2 para P3, estado 2 para o estado 3. Na transformação alfa, ele diz o quê? Que é isotérmica. Se é isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Primeira lei de gases, lei de Boyle-Mariotti. Numa transformação isotérmica, aumentando a pressão, diminui o volume. Então é o que está escrito aí. Notem que no êmbolo o volume está claramente indicado, tá certo? Que houve uma diminuição. E por que diminuiu? Porque a pressão aumentou. Ok? Vamos para a transformação de 2 para 3. É a transformação beta. Essa é uma transformação isobárica. Então, o que é isobárica? É a pressão constante. Então, notem que o P2 é igual ao P3. Aí você fala, e por que o volume aumentou? Porque a temperatura aumentou. Diretamente proporcionais. Então, analisem primeiro a figura. Mas analisem mais de uma vez. O que é que os alunos fazem? Eles dizem que ainda não conseguiram pegar o fio da meada. Muitas vezes. Então leia mais uma vez, assista a videoaula, veja as palavras que estão sendo ditas e analise, que você vai chegar nesse tipo de racionalismo. Vamos ver a resposta. Resposta: a transformação alfa é isotérmica, ou seja, temperatura constante. E está sendo indicado na figura P2 maior do que P1, V2 menor do que V1. Ok? Então, observem o gráfico B. Observe o gráfico B. O que é que está acontecendo nesse gráfico B? Certo? Veja, analise mais de uma vez. Veja realmente o que está acontecendo no gráfico B. E vejam o seguinte. Ele quer saber do gráfico que representa os estados do sistema.
Nesse gráfico B, a pressão P1 está passando para a pressão P2. Tá certo? P1 está passando para P2. E V1 está passando para V2. Então o volume está diminuindo. Então a pressão aumentou e o volume está diminuindo. A pergunta dele é: sabendo que a transformação alfa é isotérmica e beta é isobárica, indica o gráfico que representa os estados do sistema. Certo? Tudo bem. Então, o gráfico C, a pressão aumentou, o volume diminuiu. Então, vejam bem direitinho. De todos os gráficos, dos 5 gráficos, eu só posso ter como resposta ou o B ou o C. Então, o que foi que eu fiz inicialmente? Eu peguei esses 5 gráficos e analisei quais os que estão verificando a primeira informação, que é a transformação alfa. Por quê? Porque se não estiver, já está errado. E o que é que diz a primeira transformação? Diz que eu aumentei a pressão. E que ao aumentar a pressão, que o volume diminuiu. Então eu coloquei aí as setas. Veja a seta vermelha, no sentido de aumentar o eixo das pressões, o eixo X. Então P1 passou para P2, aumentou. Veja a seta que está no eixo Y, a seta verde. V1 passou para V2, diminuiu. Então, enquanto a pressão está aumentando, que aumenta do zero para a direita, o volume iria aumentar de baixo para cima, então ele está diminuindo. Aumentou um, diminuiu o outro. Já os outros gráficos não têm isso. Então, até agora, na transformação alfa, eu só tenho como concorrente B e C. Ok? Então, como é que eu vou escolher se é o B ou se é o C? Através da segunda informação. Qual é a segunda informação? Exatamente a transformação isobárica. Certo? Mas eu não queria que vocês passassem muito rápido. Eu queria que vocês observassem um gráfico. Vejam esses dois gráficos. X aumenta, Y diminui. É o que prevê a primeira transformação. E analise os outros 3 gráficos. Isso não está acontecendo. Ok? Vejam mais de uma vez, anotem, rabisquem, façam o máximo, mas entendam. Vamos passar adiante. A transformação beta é isobárica, ou seja, a pressão é constante. Desta forma, o volume aumenta quando a temperatura aumentar. Então, observem qual o gráfico, qual a relação que tem com a pressão constante. É de 2 para 3. Exatamente isso. Veja, analisem o eixo Y de 2 para 3. A pressão não muda, mas a curva muda. Ela vai estar no estado de mais energia, ela está mais afastada do zero. Então, a temperatura T3 maior do que a temperatura T2 e o volume também. Notem a temperatura, olha a seta que tem aí do lado, aumentou. Então o volume também aumentou. Então satisfaz exatamente a resposta letra C. Vejam o gráfico, vou deixar alguns segundos aí para você observar. Vejam a importância. Ok? Resposta letra C. Antes disso, vamos fazer uma transiçãozinha de imagem aqui. Vamos voltar. Por favor, não passem uma questão como essa sem entender. À primeira vista, às vezes você não entende. Você, poxa vida, os gráficos são iguais. Tá certo? Uma confusão? Não. Selecione primeira transformação, segunda. Mas entenda, você vai necessitar disso. A pesquisa do Enem, ela diz que muito mais de 50% tiram uma média próxima de 500 pontos. Então eu tenho, deve ter em torno de 6 milhões de inscritos. Então entre 3 e 4 milhões tiram uma nota próxima de 500 pontos. Ou seja, de 450 a 550.
um intervalo. Por que isso acontece? Porque todos só estudam a mesma coisa. Todos só estudam da mesma forma. Todos só sabem uma parcela do assunto. A maioria dos alunos, eles vão para as provas sem saber todo o assunto. Eles vão sabendo uma parcela do assunto. Então isso faz com que a nota não aumente. Então, se você está fazendo vestibular há algum tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei, e tem aquele assunto de química, de física, de matemática, que você nunca entendeu, você tem que pensar, em primeiro lugar, por que você nunca entendeu. Se você já passou por alguns professores, já passou por alguns cursos, já passou por algumas apostilas, alguns cadernos, alguns livros, e você não entendeu, provavelmente a culpa de não entender é muito mais sua do que das instituições. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que minimizar isso. Como? Insistindo num ponto. Imagine, você está me ouvindo, fecha os olhos aí, imagine. Matemática, física, biologia, química, história. Aquele assunto que para você é como se fosse um calcanhar de Aquiles, que você nunca entendeu. Então você pega agora a quarentena, em que no mínimo você não vai perder tempo de deslocamento. Use esses 30 minutos de deslocamento, eu sei que algumas pessoas é mais, mas usa para ler sobre aquele assunto, ir atrás daquele assunto, porque você tem que fazer um ano diferente. Esse ano não pode ser igual aos anos anteriores. Então você tem que ser diferente, tá certo? Para poder você aprender, para você chegar lá. Então, muito importante isso. E uma relação é essa de gráficos, tá certo? Às vezes a pessoa vê o gráfico, fica para lá, é muito fácil, eu leio na hora. Não é bem assim. Alguns assuntos de química, não entendi, mas talvez não caia. Não é assim. Então vamos lá, vamos preencher tudo. Tudo bem, vamos voltar para a nossa questão. É bom essas palavras assim, você fixar, ouvi-las. Um cilindro hermeticamente fechado, cuja capacidade é de 2 litros, encerra 5 kg de gás nitrogênio. Assinale a alternativa que apresenta o volume contido neste cilindro ao ser liberado para a atmosfera na SNTP. Bem, questões como essa, elas são interessantes. Eu tenho um material que guarda os gases, uma ampola, por exemplo, hermeticamente fechada. Então ela ali tem um gás. Quanto tem de gás ali? Não sei. Mas eu vou abrir a torneira, então vai ser lançado para a atmosfera. Vamos imaginar que o recipiente seja de 1 litro. Aqui, chegou. De 1 litro. Mas você sabe que o gás sofre expansão. Então esse 1 litro pode se transformar em 2, em 10, em 20, em 50, em 100. Vai depender das condições que ele estava e das condições que ele chegou. Ok? Então bem importante isso, muito importante isso. E você se pergunta, como é que eu vou saber qual a quantidade de gases que tem ali dentro? Resposta, pelo número de moles. O número de moles sempre é importante para questões diretas de gases ou questões indiretas, através dos gases parciais, pressão parcial, volume parcial, através da mistura de gases. Então você acha o número de moles e depois compara com as novas condições. Você tinha uma condição em que estava o frasco, o recipiente contendo o gás. Quando você abrir, você vai partir para outra condição. Então, para isso, eu tenho que saber quanto eu tinha ali dentro. E quanto eu tenho ali dentro, uma forma exatamente o número de moles. Então vamos analisar. Aí, mais uma vez, né? 2 litros, 5 quilos, assinale alternativo que apresenta quando passar para a SNTP, admitindo o volume 22,4. Não esqueçam que algumas provas usam 22,7. Ok?
mas ele coloca lá quanto ele quer, não se preocupe. Resposta N2. Massa 5 kg ou 5.000 gramas. Massa molar do nitrogênio. O nitrogênio é 14 vezes 2, 28 gramas por mol. Número de moles, massa pelo mol. Com a massa 5.000 gramas, com o mol 28 gramas. Então dá 178,57 moles. Esse é o número de moles que eu tenho dentro do recipiente. E agora, como é que eu faço? Vou analisar na CNTP. Na CNTP eu tenho a pressão de 1 atmosfera, que é 760 milímetros de mercúrio, e 0 grau Kelvin. Aliás, não se usa grau em Kelvin. E 0 Kelvin, que corresponde a quanto? 273 graus Celsius. Ok? É porque ali eu troquei, né? Celsius, 0 Celsius e 273 Kelvin. Corrijam aí quando você for analisar, tá certo? O primeiro é Celsius e o segundo é Kelvin. Então tenho PV igual a NRT. PV igual a NRT, eu vou analisar V. Quem é V? NRT por P. Qual o número de moles? O que eu achei lá em cima? 178,57. Qual R? Constante universal dos gases. Como a pressão eu vou usar em ATM, então eu vou usar o R 0,082. Qual a temperatura? 273 Kelvin. Ok? Dividido por 1. Fazendo essas contas, 3.997,46 litros, ou seja, 4.000 litros. Então, observem isso como é importante, vejam aí, copiem, façam o máximo possível para você chegar numa compreensão. Mas observem, eu tinha 2 litros, se transformou em 4.000 litros. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava sob uma pressão altíssima. Quer dizer que no recipiente fechado, tá certo? A quantidade de moléculas era muito grande para o volume. Então, quando ele abriu, a expansão foi imediata. É como um gás escapando, tá certo? E todo mundo faz uma zoada determinada. Quer dizer, ele estava no cilindro e aquele cilindro é uma pressão grande, então ele vai escapar. É perigoso? É, claro que é. Mas a gente tem que conviver com isso, né? Então, observem bem. Questão 8, vamos passar para a questão 9. Questão 9 também é uma questão que você pode relacionar com a pressão parcial, com o volume parcial. Então tem assim, no laboratório de química, onde é comum recolher-se um gás pelo deslocamento de água, foram coletados 400 ml de gás oxigênio a 25 graus Celsius de 1 atmosfera de pressão. Sabendo que a pressão do vapor de água na mesma temperatura é 0,03 atmosferas, é correto afirmar que a pressão é... Ora, estamos aqui numa questão de pressão parcial, que é a lei de Dalton. Ah, mas eu nunca estudo a lei de Dalton. É muito simples. Somando as pressões parciais, eu chego na pressão total, quando a temperatura e o volume forem constantes. É só isso, essa soma. Só que você tem que saber que a pressão parcial do gás ou o volume parcial do gás, eles representam um percentual que está dentro do todo. Esse percentual é chamado de fração molar, que para os líquidos é calculado de uma forma, mas que para os gases você pode nem relacionar o número de moles, você faz diretamente. É o percentual dado dividido por 100. 20 por 100, 80 por 100, 40 por 100. Ok? Uma outra coisa que existe é o seguinte, quando você recolheu os 400 ml que ele fala, tá certo? Do gás, tinha umidade. A umidade ela está presente em praticamente todos os gases. Porque se você expõe ao ar, então claro que a umidade do ar vai estar junto com a umidade desse gás. Muitos cilindros eles têm uma determinada umidade. Então nas indústrias, tem indústrias que trabalham diretamente com vapor, trabalham diretamente com alguns gases, em que você tem que tirar esse vapor de água nos carros, principalmente movidos a álcool. Quando você
coloca álcool, a produção de vapor de água, ou a água já vem junto com o álcool, porque o álcool é hidratado, então tem moléculas cercando a molécula do álcool. Então quando você aquece, você faz uma determinada variação, essas moléculas são libertadas, então fica ali, é uma determinada umidade. E essa umidade vai estragar todo o sistema do carro com o tempo. Tá certo? Aí o que é que você faz? Você tem que, de vez em quando, colocar um aditivo que limpe o percurso do combustível. Mas essa umidade é um fato real. E nesse caso, essa umidade é muito pequena. 0,03 atmosferas. O que quer dizer isso? Quer dizer que 0,03 é de água. O restante é do gás que você está estudando. Ok? Então vamos trabalhar em cima disso. Uma questão que aparentemente é difícil, mas na verdade torna-se simples. Vamos ver, lá em cima ele diz 400 ml de gás de oxigênio a 25 graus e 1 atmosfera. O que é que eu faço? 1 atmosfera é a pressão total. Ora, eu estou falando do oxigênio. Esse oxigênio corresponde a 0,97 atmosferas. Aí você faz, de onde veio esse número? Ele não está aí nos dados. Veio da subtração da pressão correspondendo à água. Qual a pressão ambiente? 1 atmosfera. Quanto é de água? 0,03. Então, o que foi que eu fiz? 1 menos 0,03 dá quanto? 0,97 atmosferas. Ok? Ou seja, 97%. Fração molar para um gás, percentual por 100. 97%, 0,97. Então, quando você quer determinar um parcial, ou o volume parcial, ou a pressão parcial, basta pegar essa fração molar e fazer vezes o total que você quer, ou de volume ou de pressão. Então, notem, volume do oxigênio, fração molar vezes volume total. Isso está no caderno, está na lei de Dalton, tem lá pequenininho. Pressão parcial, fração molar vezes a pressão total. Tem na lei de Yamagata, volume parcial, fração molar vezes volume total. Então, qual a fração molar? 0,97. Qual é o volume? 400. Então, o volume só de oxigênio é 388 mililitros, que está na letra B. É isso que ele pede, o volume só de oxigênio. Notem, anotem, notem e anotem. Vejam o nível de compreensão, ok? Vamos adiante. Peixe. Um peixe ósseo com bexiga natatória, certo? É interessante, né? Bexiga natatória que os peixes ósseos eles têm presente, exatamente é como se fosse um invólucro, uma bexiga, em que ali ele mantém um determinado gás que o faz flutuar. Então, ele pode ir para cima, pode ir para baixo, mas a flutuação média é exatamente devido a essa bexiga natatória. Com isso, o peixe não afunda. É diferente de alguns peixes cartilaginosos. Acertei a palavra? Cartilagem. Cartilaginosos. Ok? Como, por exemplo, os tubarões. O tubarão não tem bexiga natatória. Então ele tem que ficar nadando o tempo todo, senão ele afunda. Tá certo? Não sei se todos os tubarões, mas o tubarão é isso. Então o tubarão ele pode ficar no solo do mar. Tem alguns tubarões que fazem isso, aquele tubarão lixa, ou coisa assim. Se não for assim, ele tem que ficar nadando o tempo todo. E ele dorme nadando? Provavelmente. Provavelmente. É uma situação horrível, né? Pra gente, pra ele está acostumado lá, é o habitat dele. Então os peixes têm essa bexiga natatória, que é o princípio do submarino. Nós vimos nas nossas aulas, no começo, a relação de flutuação. O que é que faz um corpo flutuar em outro? O menos denso flutua no mais denso, ok? Então vai com isso. Se você mergulha, você enche os pulmões e mergulha, nunca você vai chegar no fundo. Ele tem que ter um cinto de peso para poder afundar. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que botar o ar para fora para poder fazer o mergulho. Mesmo assim, um mergulho rápido que você vai voltar.
Ok? Então, bem interessante essa relação do peixe. E ela diz assim, ó: um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade do tanque. Quer dizer, essa pergunta poderia ter sido feita de diversas formas, mas ele simplificou tudo. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida com 112 ml de oxigênio molecular. Considere que o oxigênio molecular se comporta como gás ideal, em condições normais de temperatura e pressão. Quando o peixe atinge a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga corresponde a quanto em mililitros? Certo? Aí vamos ver como é que se faz. Quando chega na superfície, pressão 1 atmosfera. Tá certo? Temperatura 0 graus Celsius nas condições ambiente. Concorda comigo? Considera o oxigênio molecular se comporta como um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão. Então o texto é bem claro na CNTP. 1 atmosfera 0 graus Celsius, 273 Kelvin. 112 mililitros é o volume de oxigênio que tem, 0,112 litros. Então esses são os dados. Qual a massa molar do oxigênio? 32. Qual a massa dada do oxigênio? A massa que corresponde a isso. É o que eu quero. Então como é que eu faço? PV igual a RT. Mas que é N? Número de moles. E o número de moles pode ser dado como? Massa pela massa molar. Então dessa expressão isolei M pequeno, que é o que eu quero. Aí ficou PV mol, passando a massa molar para o outro lado, dividido por RT. Então aplicação direta da questão. Ok? Então eu tenho, fazendo as contas, a massa 0,160 kg, que corresponde a 160 gramas, e essa correspondência exatamente está na letra C de casa. Olhem aí, por favor, a resolução. Tudo tranquilo, ótimo, sem dificuldade. Bem, vamos voltar, ok? Essa questão poderia ser feita de outra forma. Por exemplo, relacionando a profundidade de água. Aí você tem que ter na sua mente que cada 10 metros de água corresponde 10,33 metros de água, tá certo? Geralmente se arredonda para 10, corresponde a 1 atm. Se você mergulha até 10 metros, seu corpo vai ficar submetido a 2 atm, 1 da atmosfera e 1 de água. Se você mergulha a 20 metros, então seu corpo vai ficar submetido a 3 atm, 1 da atmosfera e mais 2 de água, porque cada 10 metros aproximadamente é 1 atm, é uma pressão considerável. Então ele poderia ter sido feito de outras formas, mas o Enem é aquela parte básica inicial, então foi uma questão mais direta. Bem, o que é que ocorre? Nós vimos questões de exercício de classe, nós vimos questões do primeiro nível de gases. Claro que vocês vão tentar fazer o segundo nível, algumas pessoas já mandaram dúvidas para mim, podem mandar, tá certo? E agora a gente fez o seguinte: do simulado, quarentena 1, foi o que aconteceu? Os alunos mandaram dúvidas, eu peguei as duas questões que o aluno teve mais dúvidas e vou resolvê-la para vocês, ok? Do simulado. Quem não fez o simulado 1 ainda, veja essas questões depois e faça o simulado. É muito importante mesmo. E mandem as informações. Bem, eu fiquei muito feliz. Alguns alunos acertaram todas, outros acertaram 9, 8, 7 questões. Então, se ele está nessa faixa 7, 8, 9, 10 questões, então ele está naquela faixa competitiva. E você tem que entrar na faixa competitiva para depois entrar na faixa de aprovação. Ok? Então, tentem fazer. Ok? Vamos lá, vamos para a resolução. Questão anterior que vimos. E vamos ver, simuladinho quarentena 1.
Qual a primeira questão que me perguntaram? Quer dizer, dentre as duas mais perguntadas. É a questão número 4 do simuladinho. Que diz, rodando 60 km por hora, um automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol. Calcule o volume de gás carbônico em metros cúbicos emitido pelo carro após 5 horas de viagem. Admita a queima completa do combustível. Deu a densidade do etanol, deu a massa molar do etanol e deu o volume molar do CO2 nessas condições. Então observem uma coisa importantíssima. O que é que você vai ter que fazer? O que é essa questão? É aquele tipo de questão que eu acho importante que você tenha que aprender. É aquela questão que não corresponde a uma questão. São 2, 3, 4, 5 questões em uma. Ou melhor falando, são etapas. Você tem que ir vencendo essas etapas. Ok? Então, a primeira etapa, você fez o quê? Encontrou uma determinada massa. A segunda etapa, você fez uma relação com essa massa. Outra etapa, você faz uma estequiometria, que é o que ocorre aí. A reação foi dada? Não. Mas o Enem dá a equação. Mas o Enem não dá, ou em provas anteriores, não deu 2 tipos de reações. Então o Enem dá a reação na prova? Dá. Menos 2. Quais são os 2? Que às vezes sim, às vezes não. Às vezes dá, às vezes não. Quais são esses 2 tipos? Combustão total de hidrocarbonetos ou funções oxigenadas, que é muito simples, basta colocar a substância com O2 e o produto é CO2 e água. Faz o balanceamento a partir de 1 mol da substância, muito fácil. E o outro, reação de formação. Você formar uma substância a partir dos seus componentes elementares, que a gente vai ver isso na parte de reações. Então esses 2 você tem que saber. Mas não esqueçam, essa questão é aquela questão de paciência, porque você vai ter etapas. Essa questão não é para fazer logo. Essa questão é a de número 4. Então, você vem fazendo a prova. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Não é para fazer assim. Você tem que abrir a prova, olhar a página, ver aquilo que está bem simples e resolver essas bem simples. Geralmente essas provas de 10 questões, a gente faz em 2 ou 3 páginas. No meu caso aí, 3 páginas. Então, você olha na primeira página, o que é que tem mais fácil? Isso, faz. Na segunda, mais fácil, isso. Depois volta. Essa questão dá um pouquinho mais de trabalho, então não façam logo. Ok? Então, vamos ver quais são essas etapas que você tem que vencer. Ok? Eu tenho aqui, ó, rodando 60 km, um automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol. Ok? Vamos ver uma coisa aqui, se realmente voltou. Sim, agora voltou. Então vamos ver. Deu a densidade. Aí resposta. Primeiro, ele diz que ele faz 60 km por hora. Então 1 hora, 60 km. Mas a viagem é de 5 horas. 5 horas dá para ir longe, não dá não? Dá para ir depois de Arco Verde. Ó, passa por Custódia, Arco Verde, chegando lá embaixo. Então 5 horas é uma viagem boa, ok? Então 5 horas corresponde a 300 km. 300 km, veja. Aí o que é que se faz? Primeiro achei que as 5 horas correspondem a 300 km rodados. Aí depois a informação que ele dá. Um automóvel faz cerca de 10 km por litro. Então cada litro 10 km. Então 10 km está para 1 litro, 300 está para X. Achei 30 litros. Então notem a relação das etapas. Achei quantos quilômetros foram rodados. Fiz a relação dos quilômetros com o volume de etanol, de uma relação que é dada na questão. Achei 30 litros. E na verdade, ele pede o volume de gás carbônico. Então esse volume de gás carbônico eu vou encontrar com a reação de queima. Mas geralmente na reação de queima, na estequiometria, que a gente vai ver, simples, a gente não usa volume, a gente usa a massa. Nesse caso, se for um gás, você pode usar volume. Então o volume líquido é 30 litros, que é densidade, massa pelo volume. Massa, densidade vezes volume.
Então, qual a densidade dada? É um dos dados do problema, 0,8 kg por litro. Qual o volume? 30 litros. Então, eu corto o litro com litro. Então, 0,8 vezes 30 deu 24 kg, ou seja, 20 mil gramas de etanol. É o que você vai gastar numa viagem de 5 horas. 24 quilos de etanol. Então vamos ver, o que é que eu vou fazer com essa informação agora? Essa informação é de álcool. O álcool é o etanol. Então a primeira coisa que eu faço, pegar a massa do etanol, massa molar, quanto dá? 46 gramas. Tá certo? Então eu vou usar agora 46 gramas. Aí vai ficar reação etanol com oxigênio, CO2 e água. 1 mol de etanol, 46 gramas. Está para 2 moles do CO2. Ora, o coeficiente é o número de moles. Então, se ali tem 2, depois de balanceada a equação. 46 está para 2, 24 mil, que foi que eu achei, está para N. Então, achei o N. 1043,5 mol. Notem a sequência, notem que você tem que fazer esse tipo de questão. Ao achar o número de moles, eu vou para a informação dada na questão. Cada mol de CO2 ocupa um volume de 25 litros. Então, 1043,5 mol vai ocupar X. Quando dá esse X? 26.087,5 litros. Arredondando, 26 mil litros, que é 26 metros cúbicos. Então, na questão de número 4, eu tenho 26 metros cúbicos como resposta, que é a letra B. Então, olhem, façam e refaçam. Ok? Ocupando todas as etapas. Bem, qual a outra questão que me foi pedida? Foi a questão 10. Então, vamos passar para essa questão de número 10. E ela foi pedida, claro que eu passei assim relativamente rápido, mas você vai olhar o vídeo, né? Vai parar o vídeo, vai fazer o que você quiser, então você tem a compreensão possível. A questão 10, aparentemente é uma questão muito fácil, mas acontece que se transformou em difícil pela proporção dada. Então observe o que é essa questão 10. É uma questão que relaciona solubilidade, quem se dissolve em quem, e densidade, quem flutua em quem. Ficaria muito fácil, muito simples, se de repente você tivesse apenas substâncias, mas ele mistura as substâncias, e nessa mistura altera a densidade, certo? Então essa questão muito importante, quero que refaçam também, tá certo? E veja a forma de fazer. Dada a tabela abaixo, em um caderno foram registrados esquemas de Becquerel contendo misturas, formados por 3 das substâncias apresentadas na tabela acima. Ok? Então tem a solubilidade e tem também as densidades. Aí vamos para a pergunta. Entre as representações do caderno, as únicas que não podem ser obtidas experimentalmente, ou seja, aqui é errado. Então eu vou analisar caso por caso. Caso número 1, eu tenho o benzeno embaixo e o ácido sulfúrico e a água em cima. Isso é falso, você corta logo. Por quê? Porque a densidade do benzeno é menor do que a densidade do ácido e a densidade da água, tanto de um quanto de outro. Então está falso. Esse número 1 já iria servir exatamente para a resposta. Vamos ver o número 2. Nesse número 2, você separou em 3 níveis. Então, por que é que está errado isso? Aparentemente, você pode dizer, não, está certo, ó. O 0,9 flutua no 1 e o 1 flutua no 1,84. Em relação às densidades, sim, mas em relação à solubilidade, não. Água e ácido se misturam infinitamente. Então não teria essa divisória, tá certo? Então está errado, porque a água vai se misturar com o ácido e não ficar separada do jeito que a figura indica. Então 1 e 2 estariam falsos. Ok, então vamos para as dúvidas. A maior dúvida está entre o 3 e o 4. Entre o 3
certo? Entre o 3 é interessante, veja, o número 3, o álcool e a água estão embaixo do benzeno. E no número 4, o álcool e a água estão em cima do benzeno. Então alguns alunos falaram para mim, está embaixo ou está em cima? E aí? Como é que um pode estar certo e o outro está errado, e depois um está errado e o outro está certo? Como é que pode isso? Ou ele está em cima ou ele está embaixo. Não. Por que não? Porque a mistura água e álcool vai depender da quantidade que você coloca. Se você analisar direitinho, eu tenho a água, que a densidade é 1, é maior do que o 0,9 do benzeno. Mas eu tenho o álcool 0,79. Então, se eu tiver uma mistura que eu tenha muito mais álcool do que água, a densidade da mistura vai ficar próxima de 0,79, que é menor do que 0,9. Vamos imaginar que eu tenho uma mistura entre etanol e água, em que a densidade de 0,84 é menor do que 0,9. Então isso aí, tá certo? Estaria exatamente flutuando em cima do benzeno. Mas nesse caso, eu estou imaginando, se eu tiver uma mistura que tem muito mais água do que o etanol, então isso está certo. Porque se eu tiver muito mais água, a densidade vai ficar próxima de 1. Vamos imaginar uma densidade 0,93. Então é uma mistura que tem muito mais água do que álcool. 0,93 maior do que 0,9. Então está verdadeiro o flutuar. Ok? Então notem essa relação de mistura. Veja o outro, foi o que eu falei anteriormente. Eu tenho uma mistura ainda de etanol e água. Aí o que é que acontece? Está flutuando no benzeno, que é 0,9. Nesse caso, provavelmente a mistura tem muito mais álcool do que água. Então o valor ficou próximo de 0,79. Então vai flutuar. Então o que é que ocorre? Água, quando misturada com álcool e você coloca junto do benzeno, ela pode estar embaixo ou pode estar em cima. Quando está embaixo? Quando for mais denso. Quando é mais denso? Quando tiver mais água. Então é mais próximo de 1, maior do que o 0,9. Quando está em cima, como esse caso, quando for menos denso. Quando é menos denso? Quando tiver muito mais etanol do que água. Então fica próximo de 0,79. Então isso atrapalhou os alunos em relação ao mesmo molde, tá certo? Está ora em cima e ora embaixo, mas é uma coisa possível, uma relação possível. Bem, vamos ver o número 5. Aí não tenho o que falar, porque eu estou falando de ácido e água, os dois são maiores do que o 0,9, então eles ficam embaixo, o 0,9 flutuando em cima. O número 6, por que é verdadeiro? Porque eu tenho o etanol que se mistura na água e tenho o ácido que se mistura em água, e os dois se misturam entre si, tá certo? Então, porque tem solubilidade infinita, então isso é um sistema só, então está correto. Ok? Então, o que atrapalhou foi exatamente essa parte. Vamos voltar. Bem, vamos falar de duas coisas importantes. Primeiro, esta semana. Olha aqui, ó, mais uma vez, quarentena 2 esperando vocês. Façam o simulado, que é importante. Façam o simulado na quinta-feira e recebam o simulado de meio-dia e o gabarito de 5 horas na quinta. E na sexta você vai receber Moléculas na Roça 1, que é a revisão do São João da gente, tá certo? São duas revisões que você vai receber, uma nessa sexta, outra depois de 15 dias. Continue estudando, continue com muita força, muita raça e continue mandando as mensagens. Essas mensagens dão uma relação direta com o professor e fica mais fácil para a compreensão de todo o assunto, certo? No mais, eu quero desejar boa saúde a todos. Quero dizer que continue do jeito que estão, confinados, porque está muito mais próximo do que longe da gente voltar às nossas aulas
normais, tá bom? O nosso tempo de aula foi de 1h40 aproximadamente, é um tempo bom de aula, tá certo? Então alguns alunos falando que o tempo estava elevado, mas acontece, a gente já deu aula de 3 horas, tá certo? De 2 horas, então 1h40, na minha opinião, é um tempo ideal, não cansa, você pode repetir e a gente pode chegar lá, tá bom? Próxima semana estaremos começando assunto novo, oxirredução, e também fazendo alguns exercícios, ok? Tchau, um beijo no coração de todos e vamos lá!